3, versículo 16, a seguir. Nos dice el texto sagrado. Antes de lermos, vamos a levantarnos para ler esse texto. Assim nos dice: de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, sino que tenha vida eterna. Deus não enviou a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y la gente llegaba y se bautizaba. Pero aún no había encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: no puedes el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas terrenales. El que viene del cielo está sobre encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese testifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió las palabras de Dios habla, mas Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Gracias, Padre, por su gran misericordia, por su bondad, por tu palabra, Señor, que hemos leído en ese día. Bendice tu pueblo, Señor, guarda nuestras vidas en tus manos, y que tu poder, Señor, se perfeccione en ese día, poderosamente en cada corazón. Padre Santo, que vaya tu palabra
en dirección a la necesidad de cada vida, de cada uno de nosotros. Seamos saciados porque Cristo Jesús es fuente de agua viva. Bendito sea tu nombre y exaltado para siempre. Amén. Aleluya. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, amados hermanos, el texto que estamos leyendo, o que hemos leído aquí, está que está en el libro del Evangelio de Juan. Muy lindo, muy precioso. Son versículos que muchos de nosotros conocemos desde el inicio de nuestra fe. Y hasta los niños conocen, ¿no? Juan 3:16. Juan 3:16 es muy conocido. ¿Por qué? Porque es un texto que nos habla del gran amor, del verdadero amor de Dios. Antes de comenzarmos la explicación de ese texto, quería presentar a los que están aquí por primera vez. No sé si este quer ver ons. Amém. Ok, Deus les bendiga. Um aplauso para eles. Deus les bendiga. Também uma família desde Eritreia. Hotseia, welcome. Ok. Amén. Qué bueno. Entonces, hablando sobre ese texto, que, como he dicho, es uno de los textos más conocidos en la vida, en todos los lugares. Los niños saben y mucha gente conoce el texto que habla sobre el amor de Dios. Finalmente, ese texto tiene un mensaje especial sobre el amor de Dios. La semana pasada hablamos sobre la historia de Nicodemos, cuando estaba en una entrevista con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada? Nicodemos. Aquí Jesús sigue hablando sobre la revelación de Él mismo como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. Y estos versículos empieza con una narrativa muy correcta en que Él dice que Dios amó al mundo de tal manera, que Dios amó al mundo de tal manera. Es una palabra que nos lleva a pensar. Cuando hablamos que algo simplesmente aconteceu por acontecer, o que aconteceu dentro do curso normal, não usamos expressões assim. Podemos dizer que alguma coisa aconteceu. Aconteceu algo. Pero quando queremos falar com mais clareza, com mais vida em lo que estamos apresentando, damos ênfase em nossas palavras para que podamos saber o que viene depois desta afirmação. Então, quando aqui Jesus disse que Deus amou al mundo de tal maneira, está dizendo então que era uma maneira, ou que foi uma maneira muito especial. Está dizendo que não foi de qualquer maneira, ou que o plano de Deus para a salvação da humanidade não foi algo que simplesmente saiu de uma noite para um dia, algo que é comum ou algo que poderia acontecer constantemente. Esse é o único plano. Por lo tanto, necessitava de muita ênfase em lo que se refere a este plano. Então ele diz: Deus amou al mundo de tal maneira, de uma maneira especial.
de uma maneira especial, porque esse amor de Deus para com a humanidade foi um amor especial. Não foi um amor como você ama a seu filho, como você ama a sua pareja, ¿ah? Como você ama a alguém de sua família, seus queridos de la família. Não, muitíssimo mais que isso. Não foi um amor simples, sencillo. Foi um amor grande. Foi um amor que sobressaiu em toda a eternidade. Foi um amor que nadie na vida foi capaz ou é capaz de amar como a Deus. Nós outros, por parte, temos certos atributos do amor, mas nunca podemos dizer que amamos como Deus, não? Há alguém aqui que ama como Deus? Creio que não. Eu tampouco amo como Deus. A lo mejor temos amor, porque é um atributo de Deus que hemos recebido, mas nosso amor não chega à altura, ou seja, ao nível do amor de Deus. Nunca jamás, porque Deus é Deus e nós outros somos humanos. Então, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Hijo. Então, qual é a maneira? Por que foi tão especial esse amor? De tal maneira que ha dado a su Hijo, a Jesucristo. Por isso é um amor incondicional. E nessa tarde eu queria falar sobre, nesse mensagem, sobre o tema amor incondicional vezes castigo condicional. Amor incondicional vezes juízo condicional. O amor de Deus foi incondicional porque alcançou a todos. Deus não nos ama simplesmente porque não gostou a nós outros. Ou há uns que são mais elegantes que outros, há uns que são mais inteligentes que outros, há uns que têm mais habilidades que outros. Absolutamente não. Deus amou e Deus ama a todos incondicionalmente. Deus poderia ser, então, podemos pensar que Deus ama a alguém mais que outro porque tuvo menos pecado que o outro. E o mensagem da salvação de Deus para a humanidade não é assim. O mensagem é que para um grande pecador há um grande Salvador. Mais grande é o pecado, mais grande é o perdão de Deus em la vida de uno. Assim que, se decimos que Deus amou a alguém mais que outro, porque peca menos ou porque pecou menos, então nossas próprias obras ou nossos próprios méritos estão entrando nessa história da redenção, o que nunca poderá acontecer. A história da redenção ou o projeto da redenção da alma humana é unicamente de Deus. O ser humano não pode entrar aí, é unicamente de Deus. É um regalo de Deus para nós. É um regalo de Deus para su pueblo. Eu me acuerdo quando em minha infância escutei um versículo da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Este versículo eu escutei quando tinha 11 anos, que diz assim: venid a mim, todos os que estás cansados e sobrecargados, e eu os darei descanso. Tomad mi jugo, porque mi jugo é suave e mi carga é ligera. Escutando este versículo, o Espírito Santo tocou em meu coração, e aunque era um jovencito de 11 anos, tinha
era um grande pecador também, porque o pecado afetou toda a humanidade. Nadie pode dizer, sou menos que o outro, aunque há pessoas que fazem mais desordem que outro, pero os pecados da humanidade são asquerosos e são ofensivos contra a santidade de Deus. Então eu recebi a Jesus em meu coração e minha vida. Quando escutei este versículo, palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Bueno, quero dizer-lhes que em todo esse tempo nunca tive nenhum minuto de arrependimento de haver hecho esta decisão. Al contrário, sempre mais e mais feliz e convicto de que Deus realmente me ama, de que Deus realmente salva al pecador, de que Deus realmente dá vida al pecador, vida eterna. E esses versículos, ou seja, nesse texto, não se queda solamente aí as afirmações de Jesus, ou o diálogo sobre, ou a conversa sobre a salvação, sino que empieza a descrever. Em primeiro lugar, temos o valor do amor de Deus. Não podemos dizer com grandes o amor de Deus, porque nossas palavras não alcançam. Solamente sabemos que foi de tal maneira. Diga junto comigo, de tal maneira. De tal maneira tão grande. E a resposta é que ha dado a su hijo. Uau! Então, verdade que foi um amor incomparável. Que ha dado a su hijo unigênito, que ha oferecido a su hijo, e a grandeza deste amor exatamente se revela em lo que ha dado, porque solamente Jesus poderia ser a redenção da alma humana. Nadie outro, nenhum homem nascido aqui, nenhuma mulher nascida aqui nessa terra, nadie nascido diretamente de la carne, não poderia fazer este sacrifício, não poderia salvar o ser humano, senão somente Jesus, o homem que vino del cielo, nasceu aqui, viveu aqui, cumpriu com todos os requisitos de Deus para a salvação e efetuou o plano divino de redenção uma vez por todas. Então, aqui temos o valor deste amor, ¿no? Tão grande. Lo que ha entregado, Jesus expressa este amor en el más concepto que é impenetrable muitas vezes em nossa mente humana, e muitas vezes não entendemos como poderia ser isso. O valor deste regalo, o valor deste obsequio, o valor está referido também por el apóstolo São Pedro, quando disse aqui quando disse, sabendo que não fustes resgatados de vossa vana maneira de viver, por qual recebeste de vossos padres, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, sino com a sangre preciosa de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, ha destinado desde antes de la fundação del mundo, pero manifesto ahora en los postreros tiempos por amor a vosotros. O apóstolo Pedro compara este amor com algo tão profundo que não foi
não como ouro ou plata, coisas perecíveis, sino por meio da sangre preciosa de nosso Senhor Jesucristo, que foi derramada. Então, o valor é precioso. ¿Cuántos creem? O valor da redenção é precioso. Cada cristiano deve de saber, cada dia, saber mais e mais sobre o valor grande que foi hecho, que foi dado por nossas vidas. E disse, porque Deus não ha enviado su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Deus não enviou su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quando Jesus vino al mundo, imagínese usted, Deus mesmo envia su Hijo al mundo. Llega el Rey de toda justicia aqui neste mundo. ¿Qué pensaria a gente? Agora é hora de juízo, porque Deus vem para condenar a todos. Deus vem para atuar em juízo com a humanidade. Pero aqui Jesus dijo, Deus não ha enviado su Hijo para condenar o mundo, mas para que o mundo fuera salvo por ele. Eu me imagino você dirigindo, ou eu, manejando em uma calle por aí, e passar em alta velocidade em uma luz roja, bajo uma luz roja. E depois, a polícia vem atrás de você em alta velocidade, e vem com essas luzes azul que as assim, e você mira por o retrovisor. ¿Qué pensará neste momento? He cometido uma infração. He cometido um erro muito grande e a polícia vem. ¿Qué me vai dizer este homem? Bueno, direito não tenho. ¿Qué tenho que fazer? Não tenho direito nem de pedir nada, nem de pedir clemência. Porque estou consciente que he hecho um erro muito grande. Agora imagine quando Jesus vino ao mundo, o Redentor, pero a la vez, o juez de la humanidade, aí estava en el mundo. Pero ele dijo que estava aí, foi enviado por Deus, não para condenar diretamente al mundo. Não para condenar, sino para que el mundo fuera salvo. Wow, entonces si la policía llega a usted y dice, Señor, yo sé que ha hecho una infracción, pero yo te perdono. ¿Cómo se quedará usted? Estará muy agradecido, ¿no? Estará feliz porque fue absolvido por una clemencia. Por um ato de clemência da polícia. Assim mesmo é o ser humano. Deus não ha enviado su Hijo ao mundo para destruir o mundo ou para condenar o mundo, mas para que o mundo fuera salvo por ele, com uma condição. Porque esse texto poderia terminar aqui. E se esse texto terminar aqui, então poderíamos sair predicando em toda parte por aí que a Deus não se tem que dar nenhuma importância, porque de qualquer maneira Ele perdona. Então Ele perdona, sim, mas com uma condição. Qual é a condição aqui que vemos? La condição de creer, solamente isso. Aqui não está imponendo uma condição para que uno vá fazer sacrifícios, vá mutilar o corpo, há que caminhar, fazer uma penitência, a la escala santa de São Pedro, a uma imagem,
a ponerse a mutilar-se, a sofrer. Não. Isso não serve para nada, absolutamente, delante de Deus. Delante de Deus, o que cuenta é um coração sincero, um coração entregado e um coração que recebe por fé esta graça divina. Esse é o único que cuenta. Um coração que recebe com fé. Porque imagine, vamos volver a la história da polícia. A polícia chega a você e diz: te perdono, bueno, te doy mi perdão, estás livre. E você se põe a dizer: que polícia, não quero ver-te para nada, a mim que me importa, que me perdona ou não. A pergunta é: receberá este perdão? Não. Esta mesma polícia volverá e dizer: bueno, te perdoné, pero ya como não recebes a clemência, então te daré uma multa que vai pagar, e depois, se não paga, vai delante da resta, vai à corte, hasta que pague o último centavo. Não é que não houve o perdão por parte da polícia, sino que a pessoa que cometeu a infração não quiso aceitar ou se renegou a aceitar o perdão. ¿Ya? ¿Por que não considerou isso como algo importante? Por lo tanto, não receberá o perdão como deve de ser. E é exatamente disso que o texto está dizendo aqui. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a su Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Amém? Então aí quedamos. Por isso dije que poderíamos parar o texto aqui. Pero Jesus sigue dizendo que esse perdão é dado, que a vida eterna é dada a todo aquele que crê. Quantos creem aqui nessa tarde? Amém. Estou falando aqui a creyentes. Para que todos aqueles que creem. Agora, a palavra crer aqui não é simplesmente crer que Deus existe, porque há muita gente que crê que Deus existe. Se não és um ateu, crê que Deus existe. E a Bíblia diz que hasta os demônios creem que Deus existe. ¿Se acuerdan quando Jesus se acercou ao endemoniado? Ele disse: "Ei, que tenho contigo, Jesus? Eu sei que tu eres o Hijo del Deus Altíssimo." O sea, eles creem, os demônios creem, pero são desobedientes. Os demônios não obedecem. Os demônios creem de uma maneira superficial, de uma maneira que não influi em transformação, porque é uma maneira superficial. Muita gente diz que crê em Deus. Opa, então, bueno, eu creio, pero não obedeço. Eu creio, pero não he entregado minha vida a Ele. E eu creio em Ele, eu creio que Ele existe. Como qualquer indivíduo que existe por aí. E eu creio que Jesus existe como Napoleão existiu. E eu creio que Jesus existe como Mohamed existiu. E eu creio que Jesus existe como... Hasta aí não está dizendo absolutamente nada. Porque a palavra crer aqui vai mais allá de simplesmente crer que alguém existe. A palavra crer aqui significa
significa receber de verdade este regalo que Deus nos dá por meio de sua misericórdia, de sua graça. É crer de uma maneira mais allá. E solamente esta crença é que leva o ser humano a receber a vida eterna. E volto a repetir o versículo: para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna é revelada ao ser humano, a nós outros, por meio desta crença, não simplesmente superficial. Eu creio que Ele está aí, eu creio que Ele está no céu. Ele viveu aqui na terra. Mas o verdadeiro cristianismo é relação com Deus. O verdadeiro cristianismo é uma vida entregada. É uma vida que adora a Deus. É uma vida de adoração. É uma vida de compromisso com Deus. Se não temos compromisso com Cristo, com esta fé, então, como podemos dizer que seremos salvos? Absolutamente que não. Porque a vida eterna se dará em uma eternidade onde todos estarão delante de Deus em uma sola unidade. E se não estamos unidos a Ele aqui na terra, tampouco viviremos unidos a Ele allá nos céus. Se é que pensamos em ir ao céu. Aqui está o verdadeiro sentido de crer. Cree más allá de lo que creen muchos. Hay mucha gente que lee la Biblia para la arqueología, otros leen para la filosofía, otros leen para la religión, otros leen para la geografía, porque la Biblia es completa de todo. Pero la Biblia es un libro de fe, es un libro de... É a palavra de Deus à humanidade, é o único que temos na terra. É o único que temos na terra, é a palavra escrita. E esta palavra é vida. E os que recebem, e os que vivem esta palavra, estarão sempre, ou seja, hace parte esta palavra de la regla de fé, de la cultura de uno, de la vida mesma de uno, porque é a única palavra que pode transformar nossa vida. Por lo tanto, Deus envia seu Hijo ao mundo, para que todo aquele que nele creia não se pierda, mas tenha vida eterna. Oiga isso, hermanos. Uno é declarado justo mediante esta fé salvífica, esta fé que leva uno a convertir-se de seus pecados e entregar-se ao Senhor Jesucristo. E el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. La condenación a una persona viene por los malos que él ha hecho y porque hay una ley que dice que esos malos que ha hecho son malos, que es contra, o sea, que es pecado. Entonces, por eso, si no hubiera una ley, no habría condenación, ¿no es así? La gente haría lo que quiera, pero no está escrito en ningún código que no se puede. Entonces, el ser humano como pecador ha traído ya desde la infancia su histórico, ¿eh? Como dice la Biblia, que por un solo hombre entró el pecado en la humanidad, por Adán, mas también por un solo hombre
que está en Romanos capítulo 5, versículo 19, nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como por la desobediencia de Adán vino el pecado al mundo, por la obediencia de Jesús, de ir a la cruz, entregarse por nosotros, vino la salvación. Entonces, por un lado vino la desobediencia, pero por otro lado vino el perdón de pecados. A Él sea la gloria para siempre. Qué tan precioso, hermanos, poder tener esta certeza de que no estamos solos, no estamos como barco a la deriva, estamos agarrados en Cristo Jesús, que es nuestra ancla de fe. Estamos agarrados en Él, aleluya, que trajo vida eterna. Y así, Él dice: el incrédulo ya ha sido condenado. El incrédulo ya ha sido condenado. Se acuerde que no es Dios quien condena. Ya saben, ¿no? No es Dios quien condena. Es el propio rechazo de uno a esta gracia que le lleva a la condenación. Porque en el seguimiento de esos versículos está escrito aquí en... está escrito en el versículo 18, no, está escrito en el versículo 17, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ahora el versículo 19 explica el veredicto, porque esta condenación tiene ya un veredicto. Y esta es la condenación. Ok. Es condenado ¿por qué? ¿Y cómo? Esta es la condenación. Aquí está explicando. Y este es el veredicto que que todos nosotros aquí teníamos. El veredicto ya estaba cierto para la condenación. Pero Dios ama al mundo y envía a su Hijo. Todo ya está preparado por un lado para la destrucción, pero Dios entra con providencia, con misericordia y promueve redención y promueve salvación. Y Él sigue aquí diciendo que la condenación es esta: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Vieron ahí? ¿Escucharon bien el veredicto? La condenación es esta: que la luz vino al mundo, o sea, el remedio está ahí, la solución está ahí. ¿Ya? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron reconocer la luz, no quisieron recibir la luz, no quisieron ser iluminados por la luz. Así siendo, lo que resulta es condenación. Ahora, la condenación no es que Dios va a coger a uno y echar al infierno. La condenación no es que Dios va a coger uno y darle con palo en la cabeza. Aquí no dice así. Aquí dice que la condenación es la propia persona que rechaza la luz. ¿Todos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Diga amén. Ok, está clarito entonces. Entonces aquí dice que la condenación, porque a veces podremos imaginar a Dios como alguien que está con palo en la mano dando a la gente. ¡Hey! Dios te va a matar, Dios te va a castigar, Dios te va a hacer eso. Dios, hey, cuidado con Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo se queda eso? Pero ¿hay condenación? Sí, hay condenación.
¿Y cómo es la condenación? Entonces, dice que la condenación es que la propia persona, el propio pecador, escoge amar las tinieblas y rechazar la luz. Así que uno mismo se autocondena por no recibir o por rechazar este regalo precioso que es el amor de Dios entregado a los hombres. Ese rechazo es recibir el mejor de Dios para la humanidad. Entonces, es el propio ser humano quien entra en su condenación. Como vemos aquí, el veredicto está dicho para todos, pero hay solución. ¿Y cuál es la solución? Cree en Él como su Salvador. Cree en Él como su Salvador y como su Señor. Hay mucha gente que piensa en Jesús solamente como un Salvador. Pero ¿cuántos están listos o cuántos quieren recibir a Jesús como Señor? Porque recibir a Jesús como Salvador es simplesmente tener un Jesús ahí al lado que le salva y que en el día del juicio no le condenará, no le echará al lago de fuego, pero es un Salvador que está ahí simplesmente para ayudarle con su pecaminosidad, pero no tiene compromiso con Él. Pero una cosa es recibir a Jesús como Salvador, otra cosa es recibir como Señor. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, es importante, necesario que recibamos Él en nuestro corazón como Señor de nuestra vida. Recibir a Jesús como Señor va mucho más allá. Porque recibir a Jesús como Señor es servir a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Recibir a Jesús como Señor es servir a Jesús. É ser um servidor de Jesus, é ser um discípulo de Jesus. Aleluia. Deus não, na realidade, Jesus vino para ser discípulo e a palavra de Ele, o que nos dijo a nós é que hagamos discípulos em todas as nações, bautizemos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Haga discípulos. ¿Por qué Jesús pidió para que nosotros hagamos discípulos? Porque Jesús pidió que yo y usted seamos un discípulo de Él. Y no simplemente alguien que fue privilegiado por una salvación lejana. Por una salvación sin compromiso. Por una salvación que viene a la iglesia y pone las manos y se queda, cierra los ojos. Y eso es una vez al mes o una vez a la semana. Pero que não temos nenhuma relação especial com Ele. El que recibe a Jesus como Salvador deve de ter como Senhor. E ter Jesus como Senhor significa que Jesus está em comando de nossa vida. Jesus é o Senhor de nossa vida. Me acuerdo da história de Policarpo, o obispo de Esmirna, quando estava para ser muerto, juzgado, muerto simplesmente por haber predicado o nome de Jesus, simplesmente por hablar do nome de Jesus, por predicar a Jesus. Policarpo, que era um discípulo do apóstolo Juan, isso nos conta a história cristiana de aquele tempo, que trajeron Policarpo para ser muerto. Pero antes le dieron una oportunidad. Usted tiene algunos minutos para rechazar a Jesús y para hablar contra él, blasfemias. Entonces Policarpo ya era un viejito de por ahí, no me acuerdo, casi 90.
E eles insistiam e diziam a ele: honre suas canas. ¿Por que vai morrer por esse nome? Por el Nazareno. E Policarpo dijo: não podré nunca a negar a ele, porque em toda mi vida eu lhe sirvo em toda mi vida e solo me ha hecho el bien, nunca me ha hecho el mal. Acuérdense, oigan uma coisa: soy cristiano e listo. E assim echaram Policarpo em la hoguera para ser quemado. Hermanos, quando nós não temos Jesus como Senhor, é muito difícil que podamos vencer uma tempestade como essa. É muito difícil que podamos entender de que somos discípulos de Ele, de que Ele nos guiará em todos os momentos, de que Ele está comigo porque eu sou seu discípulo, Ele é meu Senhor. E nesta tarde queria que hiciéramos um retrospecto em nossa vida, cada um de nós, e pensemos qual é o papel de Jesus em minha vida. É simplesmente Salvador, um Salvador que me salvará, ou eu vivo para Ele, ou Ele é o Senhor também de minha vida. Ou eu sou servo de Ele, ou minha vida está em suas manos. E isso é sumamente importante para que pensemos nesta tarde. A Ele seja a glória para sempre. Bueno, entonces, desse texto hemos visto la gracia, después hemos visto la sentencia, o sea, el veredicto, después hemos visto la restauración por medio de la fe, la reconciliación con Dios. El veredicto dice que será porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy estamos aquí, hermanos, para pensar en eso. A Dios sea la gloria. Ya estamos terminando. No viene a la luz para que sus obras no sean manifestadas. No vienen a la luz, porque muchos prefieren estar lejos de eso. Muchos prefieren estar lejos o no escuchar. Evitar que los problemas no vengan à tona. Evitar que não seamos confrontados. Pero nenhuma enfermidade é curada se não tem que mexer com ela. Nenhuma enfermidade é quitada se não é remédio. Ignorar que não la tiene, não importa. É como nada. Ignorar que não la tiene, não significa que não la tiene. Ignorar que não la tiene é uma testarudez. Según vemos aquí, es rechazar la gracia. Antigamente decían, no sé si es verdad, que el avestruz pone la cabeza abajo y deja el cuerpo afuera. Entonces, porque la cabeza está escondida, para ellos no importa. Ignorar el problema, ignorar la situación. Por isso Jesus disse aqui, es que não ciega para a luz, a fim de que suas obras não sejam manifestadas, porque a luz ilumina, a luz mostra onde está o problema. E nesta tarde a luz de Jesus está aqui para mostrar-nos, para revelar em nossos corações
¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? ¿Qué nos quiere revelar la luz de Cristo? Esta es la luz que ilumina el mundo. La luz de que tanto seguiremos hablando en esa epístola de Juan, en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que hemos escogido con esa serie de predicaciones. La luz es penetrante. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta oportunidad es para todos. Como he dicho en el inicio, no es para un grupo especial. Porque con Dios no funciona la acepción de personas. Delante de Él todos somos presentados y Él nos ama. Esta es la verdad, que Él nos ama y nos da vida eterna. El que cree recibirá. En nombre de Jesús. Vamos a levantar todos nesse momento. Gracias.